Olá pessoal, graça e paz para todos. Hoje quero deixar aqui registrado esse vídeo. Sempre quem me acompanha nas redes sociais vê que eu espalho, né, o Evangelho da Graça através de textos, compartilhamentos de outros irmãos. E esse exército, né, dos filhos e filhas do Senhor tem sido crescente, graças a Deus, né? E hoje eu quero fazer o vídeo porque, já tendo em mente esse momento difícil que a humanidade está vivendo, em particular o meu país, o Brasil, né? E as pessoas estão precisando, sempre estamos, né? Precisando de palavra, palavra de bom ânimo, palavra de, de força, né? Para que as pessoas consigam resistir os dias maus, né? Porque nós estamos vivendo dias maus. E a palavra do Senhor, para tudo há resposta nela. Para quem crê, né, que ela é a palavra de Deus, e é nela que encontramos o refúgio, as respostas, né, para tudo. E hoje eu vou ler aqui João capítulo 9. Vou ler do 1, se quiser acompanhar, do 1 ao 5, que diz: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Percebam que na época de Cristo, já existia certas indagações, né? E hoje também ainda existe, né? Infelizmente, porque às vezes a má interpretação da palavra do Senhor mantém as pessoas, né, com certos hábitos ou pensamentos que sempre vão contra o amor ao próximo. Então aqui eles perguntam ao Salvador Yeshua sobre o motivo, a razão, né? Quem pecou, ele ou seus pais? Porque na condição que ele estava, né, um homem cego de nascença, tinha que haver uma justificativa, né? E o Salvador responde que nem ele nem os pais. Mas isto aconteceu, ou seja, um caso específico. Até na hora de colocarmos em comparação, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque aqui o Salvador ele está especificando o caso daquele homem. Não serve para todos os deficientes visuais, né? Mas no caso dele, aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E olha que interessante. Então aquele homem ali, ele estava no momento de cumprimento profético sobre a vida dele, né? Claro que visando algo ainda maior, que serve e serviria, que serve no caso, né? E serviu também para o povo lá que estava os discípulos indagaram o Salvador a respeito dele, serviu para que eles também compreendessem a respeito um pouco mais sobre a obra do Senhor, né? Então, o Salvador diz que enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia. Por quê? A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo,
sou a luz do mundo. É importante nós nos atentarmos que as palavras do Salvador têm o sentimento espiritual, né? No caso desse cego de nascença, seria ali realizado através do Filho, que é a luz do mundo, algo extraordinário, para que eles testemunhassem hoje, nós possamos compreender, né, que durante o dia a obra é feita. Yeshua, ele coloca aqui a questão da luz, ou seja, para ficar mais claro, né, à noite ninguém pode trabalhar. À noite nós não enxergamos bem. À noite nós não temos nenhum rendimento. Pelo contrário, né? A gente precisa descansar. E quem trabalha é o Senhor, a nosso favor, na noite. E Ele não dorme nunca, né? Mas nós, na condição humana, nós precisamos descansar. Então, a luz aqui, o dia, para que a obra, né, fosse manifestada na vida desse deficiente visual, ela tem que ser feita na nossa vida também. Nós precisamos aproveitar o tempo da luz, o dia. E essa luz, a própria palavra vai dizer que somos a luz do mundo, ela é vista em nós, cristãos. Quando a gente tem as medidas, né, da compreensão do discernimento, através da palavra dada pelo Espírito, precisamos semear. Por que eu estou falando isso, gente? Por causa do momento difícil que a gente está vivendo. A dificuldade das pessoas compreender a luz. Compreender essa verdade, né? Não estaríamos vivendo hoje no Brasil se lá atrás, há tempos atrás, esse direcionamento pelo Espírito, a luz, já tivesse sido na vida de todos os cristãos, né? Claro, eu não estou aqui para criticar. O objetivo aqui é levar ânimo, é levar força. Mas quem tem acesso à palavra do Senhor, não é tarde. A gente precisa meditar na palavra e aproveitar o dia, aproveitar a condição de luz, que é o Salvador na nossa vida, e levar a palavra para as pessoas, né? Palavra de encorajamento, palavra de ânimo, mas também discernindo o sentido dessa luz, o sentido de levarmos, né, o conhecimento da palavra para as pessoas. A condição desse cego de nascença, olha que interessante aqui, eu vou ler o outro versículo, o verso 6. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Olha que interessante, né? O Espírito me leva a refletir. Lá em Gênesis, o Senhor fez o homem do pó da terra, né? Ao pó retornamos, à terra, né? Retornamos quanto morte. O Senhor, ele não criou a humanidade com defeitos. O Senhor não falhou na sua criação humana, falando da questão física, tá? Fisicamente, não, ele criou, independente de pessoas nascerem com problemas, né? Como a própria deficiência visual e outros, não significa que o Senhor falha, que o Senhor falhou, não. Até em fazer o Adão, né? Adão e Eva, não. Porque aqui o Senhor, ele cospe, né? E faz a mistura da terra com a saliva. E isso aqui é algo extraordinário também, né? Nos leva a acreditar que
Do mesmo modo que o Senhor, o Criador, criou a humanidade, o seu Filho, sendo ele Deus na terra, ele não é que ele está consertando um erro, mas ele tem o poder de colocar aquilo que está faltando na vida daquele, no caso, do deficiente de nascença, para que a glória do Pai fosse manifestada. Lembrando que as pessoas precisavam, e muitos ainda precisam, ver para crer. E ali ele pega a saliva, ele poderia simplesmente encostar a mão, falar uma palavra, e ele passar a enxergar, assim como tem outros relatos. Mas ele pega o barro, a saliva, e ele então coloca no olho e dá a ordem para que ele vá se lavar. E continua ainda o Espírito ministrando. Ele vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Ele obedeceu. Olha que interessante. Ele foi. Assim que o Senhor o mandou, ele simplesmente foi. Claro, né? Ele está com algo no olho. Ele obedeceu porque quer se livrar do barro? Não. Ele foi. Lavou. E o lavar aqui representa a santificação através da palavra, porque em João 17 diz que nós estamos santificados pela palavra. Então ele ouviu a palavra da própria palavra, do próprio Salvador, que é a palavra, né? E foi lavar e voltou vendo. Ele não perdeu, louvado seja o Senhor, glórias, né? Ele não perdeu a chance, até porque uma profecia sobre a vida dele estava se cumprindo ali. A obra do Senhor estava se cumprindo. E ele voltou vendo. E eu vou pular aqui, vocês depois leiam todo o capítulo com muita atenção, o relato das pessoas, né? Deixa eu ver aqui. Olha só. Versos 11. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Por que ele fala isso? Porque no versos 10, o pessoal pergunta, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Então, eles queriam saber como que seus olhos foram abertos, né? A abertura aqui, gente, podemos também entender a questão do entendimento da palavra. Embora ele cego, literalmente, mas para nós que enxergamos, a gente também, quando não é renovado na mente, quando o evangelho não é compreendido de modo espiritual, os olhos precisam ser abertos, as escamas precisam ser retiradas, para que a gente compreenda, né, o sentido da letra. Então aqui eles perguntam como que seus olhos foram abertos. Estava interrogando. E olha só o versos 12. Eles lhe perguntaram, onde está este homem? Não sei, disse ele. Yeshua aqui, ao abrir os olhos desse homem, Yeshua não, pelo menos aqui, não está relatando que ele fez um convite a esse homem para que ele o seguisse. Ele fez, esse é o que está escrito na palavra, que ele não sabe, né? Yeshua seguiu o caminho e ele estava ali sendo indagado pela população. Onde que está esse homem? Cadê esse homem? Né? Então eu quero finalizar aqui e eu não estou me aprofundando muito no entendimento, porque eu entendo que a palavra ela está no acesso de todos e o que realmente todos precisam é meditar na palavra do Senhor.
deixar que o Espírito ministre, deixar que o Espírito faça essa abertura para compreensão, né? Todos são capacitados no Senhor, né? E ele não sabia onde que estava o Senhor, mas ele estava ali já com testemunho para a vida dele. Onde quer que ele fosse, ele iria dizer: eu era cego, mas agora eu vejo. E eu quero aqui ministrar sobre a vida de todos que estão ouvindo, que vocês procurem, façam a mesma pergunta, né? Onde está esse homem? Porque nós precisamos nos atentarmos a essas questões. A vida, ela anda muito veloz em vários sentidos, as preocupações, as tribulações de cada pessoa, cada um vive suas próprias tribulações, as dificuldades. Mas onde que está esse homem? Esse homem que abre a visão e dá visão. Esse homem que transforma, que nos traz a realidade das coisas, que nos dá vida, que nos dá a direção certa em todas as situações. E aqui, na palavra do Senhor, o que não falta, gente, é promessa. Promessa para quem crê. Promessa para quem conhece esse homem. Eu falo Yeshua porque eu já compreendi que esse é o nome verdadeiro, mas é Jesus, o Messias. Ele veio para nos dar vida. Ele é a luz do mundo, como diz aqui a palavra. Ele continua neste mundo, através da vida dos seus. Ele continua agindo com seu espírito. O acesso a ele, quando se fizer, onde que está esse homem? A palavra. Foi com a palavra que ele deu ordem para esse cego de nascença ir lavar-se, né, no tanque de Siloé, e ele foi, porque ele obedeceu a palavra. Eu creio, irmãos, que a cura foi pela obediência. Não literalmente por causa da saliva e do barro, mas a palavra, porque a palavra nos cura, foi nos enviado a palavra. Como está escrito em Salmos, se não me engano, capítulo 37. A palavra que nos cura, que nos liberta. E o momento difícil que a gente está vivendo, eu vejo mais exatamente pelo não discernimento dos tempos, pelo não discernimento de muita coisa. Se temos a palavra do Senhor, é a primeira porta necessária para os demais conhecimentos. Embora a gente busque tantos meios, né? Mas a palavra do Senhor é o primordial, é o principal que nós precisamos ter para ter um equilíbrio nesses tempos maus, que, ao meu ver, a piora, não vejo melhora, não estou querendo ser... eu estou querendo ser otimista, né? Mas o meu otimismo é segundo o que eu creio na palavra do Senhor. Agora, visando o mundo, visando as coisas que estão acontecendo, o foco aqui é a palavra, eu não quero falar de nada além de outros assuntos, mas com a palavra do Senhor, que é o que nós precisamos, a gente vai saber discernir esses tempos difíceis que nós estamos vivendo no nosso país, né? O Senhor não se agrada da guerra de braços, de lados, da confusão, do distrato, da falta de respeito. Quando o nosso foco é esse homem, né? Saber onde que ele está para encontrá-lo, para que ele faça parte de nós e nos traga a cura, abra a visão, estamos caminhando no sentido certo da vida. Não podemos colocar de lado essa
essa verdade maravilhosa que é o Filho de Deus, que é a palavra dele. Ou então a gente acaba aqui cometendo muitos erros com o nosso próximo, por conta de situações ou coisas que não vale a pena, né? Então eu quero aqui deixar registrada essa palavra, mas eu peço é que vocês meditem, permita que o Espírito ministre em vocês e vocês foquem nessa abertura dos olhos, né? Nessa cura maravilhosa através da palavra, para que vocês tenham um encontro. E algo interessante me vem aqui. Esse cego de nascença, ele, através da deficiência dele, a obra do Senhor foi ali feita para que todos os outros testemunhassem. Mas é interessante que o Salvador Yeshua vai a ele, né? Enquanto aqueles que estão vendo, já viram, né? O milagre, os olhos abertos, aquele homem que nem parecia mais ser o que era antes, eles estão perguntando: cadê este homem? Irmãos em Cristo, irmãos no Senhor e Salvador Yeshua, essa pergunta que o mundo tem que fazer para nós. Cadê esse homem? É dele que a humanidade precisa, tá? É dele que todos nós precisamos. E mesmo que as portas dos templos fechem, isso é cumprimento profético. Nenhum governador, ditador, seja lá quem for, pode impedir a oração e o clamor dos filhos e filhas. A diferença do cristão para dizer, embora esse cego de nascença disse eu não sei, porque, é claro, é questão de distância, né? Ele não sabia a questão local, ele não sabia onde que se encontrava o Salvador naquele momento, mas ele sabia e testemunhou, e certamente testemunhou não só nessa indagação, mas em muitas e muitas outras, que este homem foi o que deu a visão a ele. Fez ele passar a enxergar, já que ele era cego de nascença. Porque ele obedeceu e porque esse encontro já estava marcado para a glória de Deus. Para que testemunhasse ali a obra de Deus através da vida do filho dele. Mas hoje, tomando para nós cristãos, o mundo está precisando encontrar esse homem. E ele vai encontrar nos nossos testemunhos de vida também. No nosso discernimento da palavra, que é dado pelo Espírito. Então, que vocês ministrem, tá? João 9, que o Espírito continue falando com todos e que dias de refrigério, né, possam vir sobre a nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia e haja, né, com justiça para que as coisas interpelam, continuem andando rumo à transformação, à mudança de conduta para melhor, né? Para melhorar para todos, não só para alguns. Mas a gente sabe que nem todo mundo recebe a palavra do Senhor. Mas onde houver aqueles que temem e têm a necessidade de ouvir, que ouçam e que o Senhor conclua a obra, traz cura, libertação, proteção, cuidados, né? Em todas as questões, não só evitando o contágio, né? Mas em todas as situações da vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos e é isso.